Sejam bem-vindas. Vamos começar, tá, gente? Não vou me demorar, acredito eu. Mas é importante falar sobre isso porque hoje tem muitas pessoas fazendo, né? Importante trazer o conhecimento para vocês a respeito de jejum. O porquê fazer jejum. De fato, o jejum emagrece, ajuda a emagrecer, é uma melhor estratégia. Então vamos lá. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui no Design Nutri, onde nós estamos falando, onde nós vamos tratar, né, sobre estratégias de como emagrecer comendo o que gosta e sem voltar a engordar. Isso é muito importante, né, gente? E o tema de hoje, aqui do nosso Design Nutri, é fazer jejum e emagrecer. Tem como emagrecer fazendo jejum? E a resposta dessa pergunta é sim, tem como sim emagrecer fazendo jejum. Então, o que é jejum intermitente? Gente, o jejum intermitente é um intervalo onde há uma restrição de alimentos, né, onde você se restringe e logo após você começa a comer, entende? O jejum intermitente, ou seja, jejum, restrição alimentar, sem comer. Intermitente significa intercalado. Quando você começa, você tem um período onde você se alimenta, mas também tem um período no qual você se restringe, tá? Restringe a alimentação total, tá bom? Tomando somente água. Algumas pessoas, quando tomam esse jejum, quando fazem esse jejum, na verdade, eles tomam suco, chá, café sem açúcar, água de coco, né? Que é para dar um suporte calórico ali, para não ter aquele boom, né? E o organismo acabar fazendo com que a pessoa acabe desmaiando, né? Vamos se dizer assim. Então, o jejum intermitente já é uma prática assim de muitos anos, há milhares de anos, né? Milênios. Essa prática ela acontece, ela ocorre. Essa prática do jejum intermitente já tem há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Os discípulos de Jesus, eles tinham essa prática, né, de jejuar como uma forma de se conectar com Deus, como uma forma de, estabelecer uma comunhão com o Senhor. Então, eles tinham essa prática de fazer esse jejum. Tanto que muitos religiosos, budistas, enfim, gente, muçulmanos têm essa prática já há muitos anos. E desde também lá no tempo dos primórdios, lá no tempo dos primatas, onde eles tinham uma época onde eles comiam, né, tinham fartura, mas também tinha época de escassez. Então, eles precisavam fazer esse tipo de estratégia, esse tipo de jejum, né, esse jejum para poder ter como se fosse uma reserva, para eles conseguirem aguentar até o próximo momento, né, de colheita, até o próximo momento onde eles pudessem ter alimentos, tá bom? Então, vamos lá. O jejum intermitente, então, é uma privação alimentar, como eu falei para vocês, onde você vai intercalando de horário em horário, você come num certo horário e faz uma restrição alimentar em um outro horário. Vou dar um exemplo para vocês, como também há vários tipos de jejuns, pessoas fazem vários tipos de jejuns, né? Tem jejum que é comer tem o de 5x2, que é muito conhecido, esse é muito famoso, onde muitas pessoas fazem, né, para emagrecer, também pessoas que têm, geralmente atletas fazem muito esse tipo, porque eles precisam fazer um campeonato, né, o jejum intermitente, ele ficou muito conhecido após muitos... Peraí que a minha gata subiu aqui na minha mesa. Licença, amada, que eu tô fazendo live uma hora dessa. Tu tá subindo aqui na minha mesa. Então, o que acontece? Eles fazem muito isso, principalmente atletas que precisam perder peso de forma brusca, que vão ter que se pesar, pessoal, né, os lutadores aí, que precisam fazer esse tipo de jejum, eles fazem, né, um jejum de 3 dias, 2 dias, fazem uma restrição total de alimento. E aí, quando eles terminam de se pesar, o que eles fazem? Eles vão comer demais, né, comem demais. Comem uma quantidade assim até exagerada, né? Já vi até um documentário de uma pessoa, de um boxeador, no qual o que ele fazia? Ele simplesmente ficou 3 dias sem comer e após a pesagem dele, o que ele fez? Ele simplesmente começou a comer um prato muito grande de macarrão. Não era, na verdade, nem um prato. Era tipo assim, era como se fosse uma bacia, assim, sabe? De macarrão com muitas coisas misturadas. Então, eles fazem muito isso, tem muito essa prática. Só que isso, gente, isso é muito prejudicial, porque você tá simplesmente deixando de comer, uma alimentação tá tendo uma restrição muito... uma restrição, assim, bem brusca, né? E depois você vai
dar uma bomba calórica assim pro teu organismo, e isso pode causar muitas doenças, como também a questão da resistência à insulina, levando a diabetes, né, por conta disso. Mas vamos lá, gente. Então, tem vários tipos de jejum, como eu falei pra vocês, geralmente de 5x2, né, onde as pessoas comem 5 dias da semana e fazem 2 dias de jejum, né? Vamos supor, começo na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí, quando chega sábado e domingo, fica em jejum. Ou então, começa no sábado, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e aí, quando chega na quinta e sexta, faz jejum, né? Então, geralmente, tem pessoas que fazem esse tipo. Esse tipo de jejum é um dos mais conhecidos que tem, que é 5x2, que eles falam, que é quando a pessoa faz um tempo se alimentando de forma bem, né, de forma saudável, e depois faz o jejum de 2 dias, né? Mas também tem N tipos de jejum. É você que faz o seu tipo de jejum, na verdade. É você quem escolhe a quantidade, o tempo que você vai ficar, o que comer, né, o que beber durante esse jejum, se vai beber ou não alguma coisa durante o período de jejum, que tem pessoas que tomam, né, como eu falei pra vocês, água de coco, café sem açúcar, sucos, né? Então tem pessoas que ingerem líquidos para ter um suporte ali de calorias, né? E tem o quê? Tem alguns tipos de jejum que são 16 horas, tem pessoas que fazem 24 horas, tem pessoas que fazem 36 horas, tem gente que faz 48 horas. Então depende muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que podem fazer e podem passar mal. Como já vi situações de pessoas que fez de 24 horas e teve que ir para o hospital porque não aguentou, entende? Então é muito importante você também ter essa consciência de que se você vai começar a fazer um jejum, você não tem que ir com muita sede ao pote, você tem que ir devagar. Vai ali gradativamente aumentando o tempo em que você vai ficar em jejum para poder acontecer, né, de forma assim que você não passe mal, né? Mas eu vou dizer para vocês logo mais lá na frente quais são os efeitos colaterais do jejum, tá? Por que, Nutri, é tão importante fazer jejum? Como eu falei para vocês, os religiosos fazem muito jejum como uma forma de se conectar com Deus, como uma forma de confiar no Senhor, né? Uma forma que eles fazem. Inclusive, eu faço também esse tipo de jejum já há muito tempo. Desde quando eu me converti a Cristo, comecei a fazer, comecei a gostar e comecei a ver os resultados, enfim. Mas não foi com o objetivo de emagrecer, foi com o objetivo de realmente me conectar com Deus. Só que a partir do momento que eu comecei a fazer esse tipo de jejum, eu percebia que eu perdia peso. Então eu comecei, essa é uma estratégia boa para emagrecer. Comecei a pensar dessa forma, né? Então por que não aplicar nos meus pacientes? Só que assim, gente, eu sou muito realista com meus pacientes quando eles chegam no consultório. Você quer uma estratégia, até porque o jejum intermitente, gente, é uma estratégia nutricional que nós usamos para emagrecimento, tá? Ele não é algo assim que você chega lá, eu quero fazer e pronto. Você nunca vai encontrar uma pessoa que diz, eu sou especialista em jejum intermitente, especialista em low carb, especialista em cetogênica. Não existe isso, gente, não existe, porque isso são estratégias nutricionais para emagrecimento, tá? Mas não tem uma pessoa especialista só nisso. Não existe isso, tá? Então, a questão do jejum intermitente, quais são, o porquê é importante. Como eu falei para vocês, os religiosos fazem isso para se conectar com Deus. Mas, de fato, vamos falar agora de forma científica, né, gente? A forma científica disso é que vai acontecer um negócio assim, chamado autofagia. O que significa autofagia? Auto significa em si, né, você próprio, e fagia significa como se fosse alimentação, ou seja, a célula se alimenta dela mesma. Quando você fica no processo de autofagia, de jejum, você está fazendo autofagia, tá? Repetindo, quando você está no processo de jejum, você vai estar automaticamente fazendo autofagia. Autofagia é quando acontece aquela forma de liberação de toxina. É quando você precisa... o que você faz? O que o seu corpo faz? Ele faz uma desintoxicação, o famoso detox. Tá? O teu corpo ele vai fazer um detox, ele vai liberar aquelas toxinas. O que são toxinas? São células que são envelhecidas, que estão doentes, até células cancerígenas, tá? Então, quando você faz esse processo de jejum, o teu organismo ele faz a autofagia, ou seja, essa célula ela vai se alimentar dela mesma, ela vai ver que ela já está envelhecida e ela vai fazer esse processo de se alimentar dela mesma a ponto de destruir essas células que são células cancerígenas, células que estão envelhecidas, células que podem causar algum tipo de doença. Então, quando você faz autofagia, você está liberando toxinas do teu organismo, tá bom? E isso é muito importante, né, gente? Principalmente algumas células que estão com processo de malformação, células que podem ali já querer causar um câncer. Então, a tua célula, as células
saudáveis vão se alimentar de células ruins, células que estão com uma formação envelhecidas ou que são células tumorais, né, como a gente fala. Então, é algo muito importante para prevenir, né? Então, o que acontece? É uma reciclagem de células. A autofagia é uma reciclagem dessas células. As células ruins, elas vão ser liberadas, elas vão ser, né, excretadas, enquanto as células boas, né, as células saudáveis, vão estar ali em alto nível no teu organismo, né? Retardando o envelhecimento dessa célula, né? São células novas, ou seja, o jejum é bom para isso, é bom para também liberar coisa ruim do nosso corpo, né, gente? Células tumorais, células que vão nos causar algum tipo de doença. Então é muito bom fazer jejum também por conta disso, porque você faz autofagia, que é algo benéfico para o nosso organismo, tá bom? E, gente, quais são os benefícios? Segundo a ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição, que é, né, a nível nacional, essa associação, eles falam que há muitos benefícios. Eu hoje pesquisei bastante aqui sobre alguns artigos científicos, porque é muito importante eu não só falar aqui para vocês, é bom, jejum é bom, mas eu não trazer artigos, o que a ciência está dizendo. Nós sabemos que o jejum realmente, quem tem uma religião, né, sabe que o jejum ele tem N benefícios para a sua vida espiritual, certo? Mas cientificamente é comprovado que o jejum é algo bom. Então, por isso que eu também fiz, né, algumas pesquisas aqui e trouxe alguns dados também para vocês, que é muito importante trazer. Porque tem pessoas que, eu só acredito vendo, né? Parece Tomé. Só acredito vendo. Então tá aqui, trouxe artigos para vocês, se vocês quiserem eu posso até disponibilizar para vocês. Então, quais são os benefícios? Perda de peso, como eu falei pra vocês. Quando eu comecei a fazer jejum, eu percebia que havia perda de peso. Então, eu percebi, nossa, então isso é uma estratégia que funciona, né? É uma estratégia que funciona, porque se funcionou comigo, então pode funcionar com outras pessoas, pode funcionar com meus pacientes também. Então, eu sou uma pessoa assim, gente, não é que eu sou Tomé, não sou estilo Tomé, não. Mas eu gosto de aplicar alguns tipos de estratégias nutricionais em mim para depois aplicar nos meus pacientes. Porque é importante eu dizer, olha, isso aqui funciona porque eu tive essa experiência e comigo funcionou, contigo também pode funcionar. Então, eu acho muito legal quando a nutricionista aplica em si própria, né, um método e depois vai dizer para o paciente, olha, isso realmente funcionou. Tá travando aí, gente? Calma que vai dar certo. Como eu falei para vocês, o Instagram tá instável, né? Então, vão orando aí, intercedendo. Então, quais são os benefícios, Nutri? Perda de peso, como eu falei pra vocês, quando você faz jejum, você tem perda de peso, tá? Inclusive, tem até um artigo aqui em que fala que mulheres não só mulheres, mas mulheres e homens fizeram jejum intermitente durante 8 semanas e perderam 6 quilos e perderam 7 centímetros de medida. Ou seja, isso é algo que comprova, né? São estudos que comprovam que, de fato, o jejum intermitente ele funciona. E quais são os outros benefícios? Melhora da imunidade, como eu falei pra vocês. Se essas células ruins, elas não vão estar mais presentes devido à autofagia, significa que o teu corpo ele vai ter uma boa imunidade, porque as tuas células vão estar, olha, maravilhosas ali, né? Trabalharam, retiraram as células ruins, estão só as células saudáveis, então, claro que, né, a sua imunidade vai melhorar. Alteração no metabolismo energético, né? O seu corpo ele vai precisar de quantidades menores do que antigamente que você precisava. Ou seja, se antes você tinha uma alimentação de 2.000 calorias, depois do jejum você vai perceber que vai haver uma diminuição dessa quantidade de calorias. Ou seja, antes você precisava de 2.000, depois do jejum você vai precisar só de 1.500. Ou seja, já diminuiu a quantidade energética que você precisava consumir durante o dia, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, gente. Composição corporal, claro que você vai perder gordura. Se vai perder gordura, o teu corpo vai ficar mais bonito, principalmente a mulherada aí, né, que a cintura vai afinar, né, então o braço vai também afinar. Então, há uma melhora também na composição corporal, certo? Melhora na microbiota intestinal também, melhora no intestino, porque você vai fazer uma restrição também de alimentos gordurosos, alimentos de açúcares, né? Alimentos ricos em açúcares. Então, você vai ter uma diminuição de industrializados também. Creio eu, né, que o certo é fazer uma alimentação, um jejum intermitente, no qual você vai também olhar para sua alimentação. Você não vai fazer um jejum durante 2 dias sem comer, e aí quando chega a hora de comer, vai comer hambúrguer, pizza, vai simplesmente exagerar na quantidade de alimentos industrializados. Eu creio que você não vai fazer isso, né? O certo, o que deve fazer?
O certo é você consumir alimentos também, alimentos mais saudáveis, né? Depois eu vou dizer pra vocês como é que deve ser feito esse jejum, tá bom? Porque é muito importante aqui, eu como um profissional, dizer pra vocês como é o certo a se fazer. Porque imagina, eu falo assim, olha, gente, faz jejum aí. Jejum é bom. Mas e aí, eu não dou nenhuma não dou nenhuma orientação nutricional pra vocês, vocês vão fazer de qualquer jeito. Aí podem até, inclusive tem pessoas que já emagreceram fazendo jejum intermitente e adoeceram. Eu lembro que uma vez na academia, uma moça, eu fui fazer uma palestra e uma moça falou pra mim, Nutri, eu fiz, né, uma dieta no qual fazia jejum e depois que eu terminei de fazer jejum, foi uma alimentação assim, a minha situação ficou muito ruim, apareceram muitas doenças, eu comecei a ficar mal, então, ou seja, ela fez por conta própria o jejum sem a orientação de um profissional, achou que iria conseguir, achou que iria dar certo, fez, porém, o que aconteceu? Teve vários efeitos colaterais desse jejum, assim como qualquer outra dieta, como eu falei pra vocês, assim como qualquer outra estratégia nutricional, porque o jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional, certo? Então, melhora na microbiota intestinal, na glicemia. Pode colocar em cima da pia. Então, melhora também a glicemia, né? Porque a glicemia não vai haver, como eu falei pra vocês, uma grande quantidade de açúcar no teu organismo. Então, o que vai acontecer? A glicemia vai baixar, né? Pessoas que têm pré-diabetes, aí, isso é uma estratégia muito boa para quem tá com pré-diabetes. Só que, lógico, sempre com a orientação de um profissional de doenças cardiometabólicas, que são doenças do coração, né? Pessoas que estão com problema de infarto, a aterosclerose, que são gorduras, placas de gorduras nas artérias também diminui, por quê? A quantidade que fica de açúcar, de glicose, de gorduras ali na tua corrente sanguínea, elas vão ser reaproveitadas como energia para o teu corpo. Então, aquela quantidade, né, de gordura, aquela quantidade de glicemia que estava em excesso na tua corrente sanguínea, ela vai ser liberada, ela vai ser usada, tá? Então, é muito importante também. E também tem estudos que já comprovam, gente, que há um retardo no envelhecimento. Lógico, se as células envelhecidas elas foram retiradas, automaticamente as células também envelhecidas que causam um envelhecimento também vão ser retiradas, certo? Então, não é retardando o envelhecimento, tá? Onde é que as pessoas mais erram nisso? Gente, como eu falei pra vocês, é quando as pessoas elas fazem jejum para emagrecer e simplesmente por conta própria não procuram ninguém, não procuram nutricionista, não procuram um profissional para orientá-las nesse processo de jejum e acaba emagrecendo de forma doente, tá? Eu sempre pergunto, como é que você quer emagrecer? Você quer emagrecer de forma saudável ou você quer emagrecer de forma doente? Porque há esses dois tipos. Vocês conseguem entender que quando você faz por conta própria, você pode até conseguir um resultado. Isso é óbvio. Você vai fazer um resultado, pegar uma dieta da internet, pronto, dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente. Você vai conseguir emagrecer. Mas a pergunta que fica é, você vai conseguir emagrecer de forma saudável? Isso vai te trazer benefícios ou vai te trazer mais malefícios do que benefícios? Então é algo que você precisa ver, tá? É algo que você precisa simplesmente entender como você quer emagrecer. Se você quer emagrecer de forma saudável ou se você quer emagrecer de forma doente. Fica ao seu critério, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, é muito fácil, né, fazer um processo de jejum intermitente, mas emagrecer de forma errada. Então, vá procurar um nutricionista, vá procurar um profissional para te ajudar nisso, tá? Porque não é simplesmente chegar, fazer o jejum e pronto, e acabou. Mas e depois? E as consequências? E os efeitos colaterais desse jejum intermitente, tá bom? Deixa eu ver mais aqui para vocês. Então, qual é o melhor momento para se fazer jejum? Gente, como eu falei para vocês, eu preciso já usar o script porque vocês sabem que eu falo demais, né? Então, eu preciso fazer aqui direitinho. Senão eu vou embora, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite falando. Então, qual é o melhor momento, Nutri? Gente, o melhor momento para você fazer o jejum é o momento em que você está mais ativo. O momento em que você está fazendo suas atividades, o momento em que você está ali fazendo a sua atividade diária, tá indo trabalhar, tá indo fazer exercício físico. Lógico que no início, gente, como tudo nessa vida, se você vai começar a fazer uma restrição alimentar, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, ou até mesmo fazer uma restrição. Não, vou parar de comer a quantidade que eu comia antes, vou comer pouco. O teu corpo vai sentir, porque você estava habituado a fazer aquilo rotineiramente todos os dias, e aí simplesmente você para de comer aquela quantidade que você comia, o teu corpo vai sentir, tá?
Porque o teu corpo, ele trabalha com isso. Nosso corpo, ele trabalha com rotina. Nosso corpo, ele gosta de rotina. Quando você quebra uma rotina... Meu filho, eu tô fazendo uma live, amor. É assim, gente. Vida de mãe é assim, né? Vida de nutri mãe é assim mesmo. Tudo acontece. Então, meu filho. Então, gente, qual é o melhor horário? Horário em que você está mais ativo. Por quê, gente? Me diz se adianta você fazer jejum. Não, eu vou fazer jejum, eu vou comer à noite e vou dormir. Gente, não dá certo isso. Não, se bem que dá certo, mas o certo é você fazer quando você está mais ativo. Por quê? Você ter a restrição alimentar, né? Parar de comer quando você está ativo. Porque ali você vai gastar mais, tá? Agora, você quer fazer simplesmente, não, vou passar o dia todo comendo, né? Quando chegar às 10 horas da noite eu vou parar de comer e vou passar a noite dormindo. Aí vou acordar meio-dia, aí vou comer de novo. Isso não é jejum, gente. Isso não é jejum, tá? Jejum é quando você realmente faz uma restrição de alimentos, restrição total de alimentos. E você continua na sua vida normal, continua na sua vida rotineira, tá? Então, qual é o melhor horário, Nutri? Eu, geralmente, gosto de fazer nos horários que, como eu falei pra vocês, estou mais ativa. Então, você deve fazer no horário que você está mais ativa. Então, em que horário eu devo comer? Escolha um horário, um intervalo de 8 horas ou de 6 horas para sua alimentação, dependendo da quantidade de horas que você vai fazer o jejum, tá? Vamos supor, você vai fazer um jejum Você vai começar a se alimentar de 7 horas da manhã até as 15 horas da tarde. Ou então você vai fazer de 10 horas da manhã até as 18 horas da noite. Então, você vai ter todo esse tempo para se alimentar e depois daí você vai ficar em jejum. E os horários de sono, os horários em que você vai estar dormindo também conta como jejum. Só que como eu falei pra vocês, não adianta você simplesmente parar de comer às 10, vai dormir às 10h15 e aí vai dormir, aí vai acordar meio-dia e aí meio-dia e 1 começa a comer. Então não é jejum, gente, tá? Então façam isso. Aí vamos supor, você é uma pessoa muito ativa, faz exercício físico de manhã. Então faz o teu café da manhã às 7 horas da noite, vai pra academia, faz o teu almoço, faz um almoço onde não é também pra você comer um prato assim, numa bacia, né, gente? Você não vai também exagerar na quantidade de comida, mas com uma quantidade assim razoável, né, que vai te dar um sustento durante o dia, tá? Pra você não passar mal. Outra coisa importante, outro ponto importante aqui pra dizer pra vocês. Gente, quando vocês forem fazer jejum, por favor, não comam besteira, comam coisas saudáveis, comam principalmente alimentos que sejam isentos de gordura e de açúcares, tá? Porque, como eu falei pra vocês, vocês vão dar uma bomba calórica pro teu organismo e depois você vai ficar um tempão em jejum. Isso pode causar, como eu falei pra vocês, resistência à insulina, causando diabetes, tá? Então, certo. Comam comidas saudáveis, comam comidas assim, mais frutas, mais verduras, né? Arroz, feijão, como eu falo pra vocês, não tem alimentação melhor do que arroz e feijão, né? Coloca uma carne ali, uma saladinha. Então vocês façam isso, tá bom? E também, gente, evitem comer à noite, porque geralmente você tem que fazer um intervalo onde você é mais ativo, né? Fazer um intervalo de se alimentar também no horário que você é mais ativo. Porque você vai evitar desconforto à noite. Porque imagina só, você vai fazer jejum, vai começar a fazer jejum 9 horas. Aí 8 horas você faz aquele pratão assim, sabe? Com gordura, com fritura. E aí você vai acabar tendo desconforto, tá bom? Então façam assim, uma alimentação balanceada, uma alimentação, né, mais ricas em verduras e frutas e evitar alimentos ricos em açúcar e gordura, tá? Então, como eu falei pra vocês, a noite de sono também conta, tá? Porque você vai ficar em jejum, né? Quando nós estamos... Nutri, então quando a gente dorme, a gente fica em jejum. É claro, né, gente? É claro que a gente fica em jejum, porque não adianta você... nunca vi ninguém que dorme e fica comendo, acorda de madrugada pra comer, a não ser, né? Enfim, tem N situações, não posso nem dizer, não posso nem afirmar, porque tem pessoas que fazem isso, né? Acordam de madrugada pra comer. Mas o certo é isso, tá, gente? Então, gente, vale mais o que, Nutri? Fazer jejum ou comer de 8 em 8 horas pra emagrecer? Depende, gente. Depende, como eu falei pra vocês, o nosso corpo, ele gosta de rotina. Ele gosta de rotina, ele gosta que seja algo habitual, algo que você todo tempo faz aquilo ali, ele se acostuma, tá? O jejum, como eu falei pra vocês, é uma estratégia nutricional para perda de peso brusca e rápida, tá?
Então, se você quer emagrecer, vamos supor, como é o caso de muitos atletas que fazem isso, fazem esse tipo de estratégia nutricional, porque tem uma competição e precisam perder peso de forma brusca e rápida. Ok, você quer perder peso de forma brusca e rápida? Ok, mas você está entendendo o que você está fazendo? Como eu sempre falo pra vocês, o fácil é emagrecer, sim, mas o difícil é manter esse peso. Porque, gente, como eu falei pra vocês, já vi situações e situações de pessoas que emagreceram fazendo jejum intermitente, mas não conseguiram manter o peso. Ficaram naquele efeito sanfona. Ah, eu quero emagrecer, vou fazer jejum, perdi peso. Depois que parou de fazer jejum, engordou. Vou fazer jejum de novo pra emagrecer. Perde peso, mas depois volta e engorda de novo. Então, será que vale a pena? Será que vale a pena você fazer um jejum e não entender o que está fazendo? Porque, como eu falei pra vocês, é bom a estratégia nutricional de jejum intermitente, eu acho maravilhosa, gente. Acho maravilhosa para perder peso, para também N benefícios, como eu falei aqui pra vocês, mas desde que você entenda o que você está fazendo, amada. Desde que você entenda o que você está fazendo. Como eu falei pra vocês, os religiosos, né, as pessoas que são cristãs, fazem muito isso. Os budistas também fazem muito isso. Fazem muito esse tipo de jejum e tem uma longevidade, né? Tem uma perspectiva de vida muito maior do que uma pessoa que come normalmente. Porque, como eu falei pra vocês, faz essa questão da autofagia. Então é importante também nós termos esse hábito de fazer jejum. Né? Quem é cristão aí, quem é religioso sabe muito bem do que eu tô falando. Como é bom fazer jejum. E sim, gente, é bom, é uma estratégia maravilhosa. Mas levando pro termo científico, né? É importante também para a questão do emagrecimento, mas desde que você entenda o que você está fazendo. Vou entender que eu preciso de uma estratégia nutricional para perder peso rápido e brusca. Geralmente, para quem eu oriento fazer esse tipo de jejum, para quem eu estabeleço uma rotina de jejum intermitente, para aqueles pacientes que têm dificuldade de emagrecimento. Nutri, eu tenho dificuldade de emagrecer, como de 3 em 3 horas, mas mesmo assim perco peso muito devagar. Então, bora colocar uma estratégia de jejum intermitente. Mas você vai aguentar, amada, ficar 16 horas sem comer? Aguento, Nutri. Então, bora lá. Vamos fazer essa estratégia? Vamos. Vamos fazer essa estratégia de jejum. E aí vai perder peso de forma brusca e rápida. E realmente dá um susto no metabolismo, dá um susto no corpo. E isso é bom, tá? Só que de forma supervisionada, como eu falei pra vocês, tá bom? Mas para aquelas pessoas que querem estabelecer uma rotina alimentar, que querem, sabe, não querem mais engordar, querem ter aquele peso permanente. Eu perdi peso, Nutri, com jejum intermitente, mas eu quero continuar com esse peso, eu quero continuar quero continuar mais magra. O que eu faço? Aí vai para a questão de comer de 3 em 3 horas, que é para acostumar o teu organismo, o teu metabolismo a uma rotina alimentar, tá bom? E evitar o efeito sanfona. Claro que nenhuma mulher quer ficar nesse efeito de engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece, né? Nenhuma mulher quer isso. Então, como eu falei pra vocês, muitos anos, muito tempo fazendo jejum. Acho que faz uns 6, 7 anos que eu já tenho essa prática. De vez em quando eu faço, não faço todo o tempo devido à gastrite, como eu falei pra vocês. Teve uma gastrite crônica aí de muito tempo atrás, que eu ficava muito tempo sem comer. Né? Era uma adolescente rebelde que não queria comer. E também devido a querer emagrecer, não, vou emagrecer, vou comer pouco, né? Não quero comer muito porque eu quero emagrecer. Sabe, coisa de adolescente, né? De querer ser parecida com as meninas da escola, porque eram bonitinhas e tudo mais. Então eu sempre fazia isso, fazia esse negócio de jejum, de ficar horas sem comer, passava fome. E eu percebia que ficava nesse negócio. Quando eu comia, engordava. Quando eu fazia jejum ou então fazia uma restrição alimentar, emagrecia. Aí ficava nesse efeito sanfona, todo o tempo. Então, já tenho essa prática já faz uns 7 anos, né? Mas devido a essa prática também, na adolescência, acabei adquirindo a gastrite, né? Acabei adquirindo a gastrite, então por isso que eu não faço todo o tempo. Mas sempre quando eu posso, sempre quando eu preciso, eu faço, né? Mas sempre quando eu preciso realmente, quando eu faço algo, eu busco fazer a questão do jejum, tá? Então, como começar, né? Por onde começar? Comece primeiro com horários curtos. É muito importante você começar a ter uma boa alimentação. Primeiro de tudo, vamos lá. Deixa eu recapitular aqui pra vocês. Horários curtos. Você, amada, não está habituada a ficar muito tempo sem comer. Filho, fecha a porta pra mamãe, por favor. Você não está acostumada a ficar muito tempo sem comer. Aí você, não, vou começar a fazer 16 horas de jejum. Vai passar mal. Começa de forma gradual. Hoje é o quê? Terça-feira. Amanhã eu vou começar um jejum intermitente. 7 horas eu vou tomar meu café da manhã, vou fazer um almoço reforçado, mas
livre de gorduras e açúcares, né? Alimentação saudável. E depois daí eu vou começar a fazer um jejum a partir das 3 horas da tarde. Aí eu vou levar, né, 8 horas esse jejum. Inicialmente, tá? Inicialmente, para o teu corpo se habituar. Na primeira semana, você vai perceber alguns efeitos. Quais deles? Vai perceber uma sonolência, irritabilidade, vai perceber também uma falta de raciocínio, dificuldade de raciocinar. Tem pessoas que têm hipoglicemia, tem pessoas que têm pressão baixa, principalmente. Então, vou até falar aqui os grupos de pessoas que eu não recomendo fazer jejum, tá? Então, você vai ter esses efeitos colaterais no início. Mas por quê? Porque o teu corpo ele vai estar sofrendo uma adaptação. Você todo o tempo está comendo de uma forma que, né, uma forma desregrada, de uma forma irregular. E aí você vai começar a fazer jejum, né, um jejum intermitente. O que vai acontecer? Ele vai sentir, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Esse horário, como eu falei pra vocês, o nosso corpo, ele gosta de rotina. Então ele vai pensar assim, poxa, ela não tá comendo esse horário é o horário do meu lanche, do meu jantar, porque ela não tá, né, não tá ingerindo o alimento. Então ele começa a ter essa dificuldade no início. Teu corpo ele começa a ter uma forma de adaptação, ele vai se adaptar, né, como eu falei na live passada. O que ele vai fazer? Ele vai buscar, né, outras fontes de energia, como a musculatura, né, como os músculos e gordura. Então, até ele sofrer esse processo de adaptação, vai demorar uma semana, vai demorar 7 dias. E depois da segunda semana, ok, vai ficar tranquilo, você vai perceber que você já está adaptada. E aí, a partir da segunda semana, que você vai começar a aumentar a quantidade de tempo sem se alimentar, tá? Então, primeira semana eu vou passar 8 horas, 6 horas, né? 6 horas, 8 horas, vai depender de como você vai se comportar, como o teu organismo vai se comportar. E depois você vai aumentando gradativamente, tá? Até você conseguir ficar 2 dias, né? Tem gente que consegue ficar 3, enfim, já vi gente que ficou até muito mais que isso. Mas sempre dessa forma, tá? De forma gradual, tendo uma alimentação saudável, uma alimentação isenta de gorduras e açúcares, como eu falei pra vocês, pra não dar ruim, né, para não também acontecer, para evitar o pico de insulina, porque quando você ingere uma quantidade rica em açúcar, teu corpo vai ficar doidinho ali tentando acabar com aquela quantidade de açúcar que está ali no teu organismo. Inclusive, gente, teve uma situação que aconteceu comigo sábado. Eu até vim aqui falar com vocês. Eu tô já há um tempo sem consumir açúcar, né? Açúcar e café. E aí, quando foi sábado, eu fui para um almoço, né? Para uma reunião, e lá eu almocei e tava vendendo como se fosse um negocinho assim de chocolate. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Nossa, maravilhoso, gente, não tenho nem o que dizer. E aí meu esposo comeu a metade, eu falei, guarda a metade pra mim pra eu comer. Eu comi. Maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso. Vou até logo fazer propaganda aqui da Label. Gente, fazem coisas maravilhosas lá. Só que aí o que aconteceu? Por eu estar muito tempo sem comer açúcar, né, sem me alimentar de açúcar, eu fui comer, né? Então eu tive um pico ali de insulina, uma grande quantidade de açúcar que eu ingeri, né, devido ao chocolate que estava ali. E eu comecei a passar mal. Como foi esse passar mal? Eu sentei ali na cadeira para ver a reunião, para ouvir a reunião, né? E eu comecei a perceber que meu coração começou a palpitar mais forte. Aquilo eu já achei estranho. Eu falei, não, vou respirar fundo, será o que foi? Eu comecei a juntar na minha cabeça as coisas que eu tinha comido anteriormente, o que poderia ser. E eu falei, cara, o cacau, né? A moça, ela usa 100% cacau nas suas preparações. O cacau, ele também contém cafeína. E principalmente o 100% cacau, então tem uma alta concentração de cafeína. E também a questão do açúcar, né? Ajudou o açúcar, né? O açúcar ajudou ali a grande quantidade de açúcar que tinha. E eu comecei a sentir, até aí tudo bem, a palpitação estranha, mas eu comecei a ficar quente e a minha visão começou a ficar meio turva, eu não conseguia raciocinar, e eu fui lá, saí da reunião, né, e uma moça veio atrás de mim, inclusive era minha aluna, foi atrás de mim, e falou, tá tudo bem, como é que tu tá? Eu falei, não, tô bem, tá tudo bem, sim. Só que eu comecei a juntar, né, aí foi que eu também chamei a minha amiga, né, médica, maravilhosa também, que é minha paciente maravilhosa. E ela foi lá, Nutri, deixa eu ver aqui. Aí ela falou, olha, você tá com uma taquicardia, tenta tomar água. Eu comecei a tomar água, foi que eu melhorei. Mas, nossa, gente, aquilo foi uma sensação muito ruim pra mim. Então, quando você começa a retirar alimentos da sua rotina, principalmente açúcar, cafeína, você vai perceber que quando você vai ingerir novamente, pode acontecer esses tipos de situações, esses efeitos, entende? Então, quando você for fazer o jejum, é importante você sempre também olhar e começar a se perceber.
né? O jejum também é algo bom para você se auto-perceber. Ver o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o seu corpo, o que você está tirando de bom, o que você está tirando de proveito desse jejum intermitente que você está fazendo, tá? É uma forma de realmente, gente, quando você faz uma dieta, é uma forma de você se conectar com você mesma. De você saber os seus gostos, o que você gosta, o que você não gosta, quais alimentos são bons para você, te trazem bons resultados, quais alimentos não te trazem bom resultado. É uma forma de reflexão. Quando você for fazer uma dieta, um jejum, seja lá qual for a estratégia nutricional, busque, sabe, refletir, fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise de você, tá bom? Deixa eu tomar água aqui, peraí. Como eu falei pra vocês, eu falo demais, né? Então, quais são as pessoas que eu não recomendo fazer jejum intermitente? Pessoas com doenças metabólicas, como diabetes, como pessoas com hipertensão, pessoas com câncer também não pode fazer, tá? Pessoas com pressão baixa, pessoas com hipoglicemia, essas pessoas eu não recomendo fazer. Primeiro que o diabético, ele é uma pessoa que faz já uso de medicamento e a medicação dele já faz essa diminuição, né, de insulina já de açúcar, né, de glicose. Essa medicação faz essa diminuição, né, dos níveis de glicose no sangue. Aí ele vai deixar de comer, vai deixar de ingerir alimentos, carboidrato, que vai se transformar em glicose, e aí ele vai ter uma hipoglicemia. Tanto que pessoas com diabetes, geralmente, quando ficam sem comer, tem esse episódio recorrente de hipoglicemia. Desculpa, gente. E câncer, porque a pessoa ela precisa, né, ali tá fazendo um processo de reparação, então já tem um câncer instalado, já tem um tumor instalado e essa pessoa ela precisa se alimentar bem para justamente reparar, né, esse câncer. Então não é interessante essa pessoa fazer. A questão da pressão baixa, porque nós sabemos que quando nós temos uma baixa quantidade de açúcar, né, de glicose no nosso organismo, acontece essa questão de baixar a pressão, né? E também a hipoglicemia, não preciso nem dizer para vocês, né? Que a hipoglicemia é baixo nível de glicemia no sangue. Então, quando você faz o jejum e acaba tendo essa hipoglicemia, tanto que uma pessoa, como eu falei para vocês, relatei aqui que uma pessoa, ela fez um jejum de 24 horas e ela teve que ir às pressas para o hospital, porque ela tinha hipoglicemia e aí acabou passando mal, teve que tomar glicemia às pressas. Então, não recomendo para esse tipo de pessoa. E de quanto em quanto tempo, Nutri, eu posso fazer esse jejum? Gente, o jejum intermitente, tá? Porque há vários tipos de jejuns, como eu falei pra vocês. Eu recomendo fazer, tem gente que faz de uma vez no mês, né? Durante 8 semanas, ou uma vez na semana, durante 8 semanas. Né? Então, vamos supor, se você faz, quer fazer um processo de jejum intermitente. Eita, que isso? Aqui é o meu tablet, gente. Peraí, deixa eu colocar aqui no silencioso. Então, se você quer fazer um processo de jejum intermitente, o que você precisa fazer? Faça esse de 5 dias se alimentando e 2 dias sem se alimentar, né? Então, tem pessoas, inclusive esses estudos que eu vi aqui, um deles, as mulheres, o que elas fizeram? Elas fizeram 2 dias de jejum, né, durante a semana e durante 8 semanas, e elas tiveram esse resultado. Ou seja, você vai fazer quantas vezes por 2 meses? Você vai fazer quantas vezes? 8 vezes. 5 dias se alimentando e 2 dias jejum, tá? E durante 8 semanas você vai perceber o resultado não só da perda de peso, mas na questão da imunidade, na questão da perda de medidas. Enfim, gente, são N benefícios que o jejum intermitente tem, tá bom? Então, tem pessoas também que fazem durante 6 meses, tem gente que faz durante 1 ano. Eu já vi gente, inclusive tem pessoas que fazem já pro resto da vida, né? Tem pessoas que sempre estão fazendo jejum. Então, principalmente, como eu falei pra vocês, principalmente pessoas que têm uma religião, né? Pessoas cristãs. Já vi situações em que tem pessoas que vivem fazendo jejum, que vivem nesse processo de jejum, tá? Então, gente, é isso. Eu amei a live de hoje. Esse assunto é um assunto muito bom, um assunto que eu gosto. É um assunto que ele é um pouco complexo, sim, de falar, mas é um assunto muito importante, porque a maioria das pessoas que estão aqui no meu Instagram são pessoas cristãs, né? Então tem sempre essa dúvida, né, a respeito de jejum, mas eu tô trazendo aqui, gente, o jejum de forma científica, tá? De forma em que, para acarretar o emagrecimento, como eu coloquei para vocês aí no tema da live, né? Que é jejum para emagrecer.
Ajuda a emagrecer o jejum? Sim, ajuda, gente. Eu comprovo, assino embaixo que isso de fato funciona, que essa estratégia nutricional funciona. Porém, amados, façam com a supervisão de um nutricionista, tá? Se você não puder, não tiver como pagar um nutricionista, não sabe como, entre em contato comigo no direct. Se você tiver dúvida, pode mandar aqui, o momento é agora. Manda aqui pra mim, que a Nutri vai te orientar da melhor forma possível, tá? A orientação eu não cobro, tá? A orientação. E eu acho muito importante eu trazer essas verdades pra vocês. Essas lives são de terça e sexta para justamente trazer verdade sobre alimentação. Porque por muito tempo as pessoas elas começaram a replicar aquilo que elas estavam ouvindo. Ah, dieta é ruim. Ah, fazer isso aí vai te fazer mal. Fazer isso aqui vai te causar ruim. Vai fazer mal para tua saúde. E não sei o quê. Então a gente ouve muitos tabus. Hoje tem muitos tabus e mitos alimentares. E eu tô aqui para trazer justamente essa verdade e libertar a tua mente a respeito disso. Tá bom? A respeito dessas mentiras, desses tabus, desses mitos alimentares, tá bom, gente? Então, se vocês tiverem perguntas, a hora é agora, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Olha, terminei até um pouco mais cedo. Mas se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem no meu direct que eu vou responder, que eu vou orientar vocês da melhor forma possível. Ou seja, recapitulando tudo, fazendo um resumão aqui, jejum intermitente é bom para emagrecer, muito bom. Porém, você precisa ter a orientação de um profissional para saber a quantidade de tempo que você vai ficar em jejum, o que comer. Porque tem gente que tem essas dúvidas. Nutri, o que eu devo comer? Eu quero fazer um jejum, mas o que eu devo comer? Alimentos mais naturais possíveis e isentos, uma alimentação isenta de açúcar e gorduras, tá? E uma alimentação saudável, uma alimentação ali onde você come arroz, feijão, salada, coloque as frutas ali também, legumes. Então é importante você fazer isso, tá? Não adianta fazer um jejum, como já vi muita gente fazendo essa besteira, de fazer um jejum intermitente e depois cair na pizza, no hambúrguer, na batata frita, né, no sorvete, no bolo de chocolate. Gente, a pessoa tá se matando, né? A pessoa tá se matando ali, tá? Então façam isso, façam um jejum, sim, é bom, é importante para emagrecer, traz muitos benefícios, como eu falei pra vocês, mas cuidado, tá? Cuidado. Tá bom, gente? Beijo da Nutri, até sexta-feira com outra live, tá bom?